Olá, criptomaníacos! Será que é arriscado comprar Bitcoin agora? Vamos lembrar que o fundo do poço do mercado aconteceu há muito tempo atrás. Aconteceu no final de 2022, quando o Bitcoin atingiu $15 mil. Agora estamos em 2025 e o Bitcoin está próximo de $100 mil. Você deveria comprar Bitcoin agora ou o risco é alto demais para isso? Falando em risco, existe o risco de você não estar prestando atenção no que eu estou falando. Então, prove que você está concentrado apertando esse botãozinho de like aí, que ainda ajuda o canal a crescer. Bom, ao contrário de ativos do mercado tradicional, o Bitcoin vive no livre mercado. Portanto, o seu valor depende diretamente de oferta e demanda. De 2020 para cá, a oferta de novos Bitcoins representa 1,4 milhão de unidades. Nesse mesmo período, somente empresas e ETFs demandaram 3,1 milhões de unidades de Bitcoin. Isso significa que essas empresas e ETFs não consumiram somente o 1,4 milhão de Bitcoins que foram criados via mineração. Eles consumiram também 1,7 milhão de Bitcoins que saíram das mãos de sardinhas, de investidores comuns. Isso deixa claro para você que quem está alimentando as baleias são as sardinhas. Está acontecendo uma migração dos bitcoins do investidor do varejão, do investidor comum, para dentro dos ETFs, para dentro dos governos, para dentro das empresas. Acontece que nos próximos 4 anos nós não teremos a mesma oferta de bitcoin via mineração. Não serão lançados tantos bitcoins como foram nos 4 anos anteriores. Não teremos 1,4 milhão de bitcoin. Apenas 570 mil bitcoins serão minerados. Se tivermos, portanto, a mesma demanda que tivemos nos últimos 4 anos, o que eu duvido, porque deve ser uma demanda muito maior agora que temos governos, empresas, ETFs, as sardinhas precisariam vender quase 2,6 milhões de bitcoins para cobrir a diferença. Quantos bitcoins existem hoje ofertados dentro de todas as exchanges somadas? 2,1 milhões de bitcoins. Enquanto tem gente dormindo, achando que o Bitcoin vai desabar 80%, a gente está percebendo que mesmo se a demanda se mantivesse somente a mesma demanda, ficasse igualzinha, não existe oferta suficiente para essa demanda. Então, se existe esse desequilíbrio entre oferta e demanda, o que acontece com o preço do ativo? Sim, sobe. O vídeo podia parar aqui, mas essa é uma análise muito superficial, é uma análise de mercado em geral, oferta e demanda. Se a gente se debruçar sobre questões mais específicas do ciclo do Bitcoin, talvez a gente encontre uma outra resposta. Na tela, a gente tem aqui um modelo famoso, né, para buscar justamente esse equilíbrio de oferta e demanda. Vocês percebem que quando a gente atinge aqui essas cores muito vermelhas nesse gráfico, indica aqui uma sobrecompra, ou seja, está exageradamente esticado e a tendência é o preço desabar na sequência. E é justamente o que vemos, né? O preço é essa linha branca. Notem que sempre que atingimos aqui essas marcações avermelhadas nesse modelo, o que acontece na sequência é uma queda na linha branca, uma queda forte no preço, ou seja, acaba o ciclo de alta. Então, para cada cor nesse modelo, nós temos aqui uma definição. A cor verde aqui embaixo está dizendo assim, compre igual um maluco, compre tudo que você puder de Bitcoin que você será recompensado. E conforme ela vai ficando aqui na cor amarelada, é mais um hold, ou seja, pare de comprar tanto e segure aquilo que você já acumulou. E como eu disse, conforme vai ficando na cor vermelha, é hora de você começar a vender. Se você olhar para cá, vocês vão perceber que nós já estamos aqui numa cor amarelada e é por isso que aqui na direita vocês encontram um marcador quase em 60, né? Indicando aqui um risco moderado, mas que deixa claro que em nenhum ciclo de alta anterior a alta parou nesse ponto, né? Nessa corzinha amarelinha aqui. Ela sempre vai até um vermelhão lá no topo, dando indícios de que você ainda pode continuar acumulando Bitcoin. Mas vamos estudar mais a fundo, porque se você olhar com carinho para esse gráfico, você vai notar que a cada ciclo que passa, o topo aqui dessa onda vermelha vai ficando mais baixo. Topos decrescentes, ou seja, a volatilidade do Bitcoin vem sendo reduzida
E sendo assim, o preço não estica mais tanto quanto antes, né? Se lá em 2013 a gente chegava num vermelhão máximo, agora em 2021 foi quase que um laranjinha. O que nos impediria, portanto, de ao invés de alcançarmos o laranjinha, ficarmos aqui no amarelinho? Talvez esse gráfico aí na tela deixe isso mais claro para você. Esse gráfico mostra aqui os períodos de bull market e bear market com os seus pullbacks, ou seja, com as suas correções. E olha que interessante, quando temos aqui uma subida de preço muito forte, como aconteceu aqui em 2011, qual é a tendência dos pullbacks, das correções? As correções serão para baixo, né? Se a tendência de preço está para cima, as correções serão para baixo. E elas serão pesadamente para baixo. Notem aqui as ondas vermelhas marcando o percentual de queda que a gente teve ao longo dos pullbacks de 2011, né? Então, enquanto o preço ia subindo, quando acontecia uma correção, era uma baita correção, né? Chegando aqui a 70%, 60%. Eram correções monstruosas. Passamos então para o bear market de 2012. Estão vendo aqui o preço caindo, né? A linha azul caindo. E aí, num período de queda, as correções serão para cima e fortemente para cima. Olha aqui essas ondas vermelhas para cima mostrando aqui, ó, correções positivas de 80%, 70%, 60%. Que volatilidade absurda! A mesma coisa acontece nos ciclos seguintes. Você vai ver aqui em 2013, né, o preço disparando absurdamente e as ondas aqui embaixo, pelo amor de Deus, tivemos correções para baixo ao longo do ciclo de alta de até 90%, pessoal. Você imagina, você está num ciclo de alta agora, né, feliz com o Bitcoin subindo e acontece uma correção de 90%. É de matar qualquer um. Só que notem a tendência conforme os anos vão passando. Vocês estão vendo aqui, a gente continua com ciclos de alta e ciclos de baixa, mas olha essas ondas vermelhas que mostram a volatilidade, as correções para cima e para baixo, como elas vão se tornando mais fraquinhas, pessoal. Agora, aqui já em 2017, né, a gente vê as correções para baixo ao longo do ciclo de alta, atingindo aqui 40%, 30%. Em 2020, na pandemia, aí sim acontece uma correção mais forte, né? Um pouquinho fora do padrão para essa época, mas depois elas continuam encolhendo, encolhendo e encolhendo até que chegamos no ciclo atual. A partir aqui da subida de preço que eu falei, né? Atingimos o fundo no final de 2022 e o preço volta a subir, né? 15 mil dólares, ele volta a subir até bater em 109 mil dólares. Olha as ondas de correção para baixo ao longo do ciclo de alta. Elas não atingem nem bem 25%, tá vendo, pessoal? Ondas que chegavam a 90% no passado, agora são ondas aí 20%, 25%. Sendo assim, a gente precisa normalizar esse gráfico aí pela volatilidade. Desconte a volatilidade de cada período e você vai encontrar exatamente onde o preço está indo de 0 a 100, utilizando uma mesma base e ficando transparente para vocês em que momento estamos agora do ciclo. E é justamente isso que vocês têm aí na tela. Uma espécie de gráfico arco-íris normalizado pela volatilidade. E olha que maravilha, pessoal. Fica claro pra gente que os ciclos terminam sempre nestas faixas vermelhas aqui no topo. E o fundo do poço, lá no bear market, lá no ciclo de baixa, acaba sempre nessa faixa roxa aqui embaixo. Qual dessas faixas aqui representa a média de preço do Bitcoin? Nós estamos usando um modelo chamado Power Law. E aqui, a corzinha que representa a Power Law é a corzinha verde. Essa aqui, mais ou menos no meio, né? Uma cor verde. Mas ao longo de um ciclo de alta, o topo desse ciclo, obviamente, não vai ser nesta linha média da Power Law. Vocês percebem que o preço extrapola, ele é volátil, né? Ele puxa até um extremo e o extremo é representado pela cor vermelha. Então, como a gente normalizou pela volatilidade, sempre atinge essa região vermelha. Para o ciclo atual, o topo aqui, que marca 100%, seria 234 mil dólares. Já a banda de baixo, né, esse vermelho um pouquinho mais claro aqui, ela é representada pelo valor de 186 mil dólares. Uma região que sempre foi alcançada em todos os ciclos. Então, assim, seria muito comum atingir 186 mil dólares, tá? Até num ciclo fraco como o anterior de 2021, a gente bateu nessa região que atualmente seria a região de 186 mil dólares.
Já a faixa abaixo, né, uma faixa amarela aqui, quase mostarda, é a faixa representada por 148 mil dólares. Nenhum ciclo foi tão fraco assim. E é por isso que eu falo que eu começo a vender ali na região de 150 mil dólares quando chegarmos lá, né? Porque é uma região assim, digamos, segura. E o Bitcoin se encontra na faixa abaixo, essa amarelinha clara aqui, onde o topo dela está em 117 mil dólares. O topo que a gente pegou foi em 109 mil dólares. E é aí que eu te faço a pergunta. Você acha que a gente vai parar nesta faixa amarela clara aqui, 1 grau acima da média da Power Law, algo que nunca aconteceu na história? Seria extremamente improvável o ciclo acabar aqui. Então a tendência natural é o Bitcoin subir para essas duas faixas vermelhas lá em cima, né? Pelo menos 186 mil dólares, como eu falei para vocês. Sendo conservador, a faixa de baixo, que vai ali até 148, 150 mil dólares.